tarde, estamos começando mais um programa Ponto de Vida. Meu nome é Eugênio Yoshida e o programa Ponto de Vida visa levar informações para os teleinternautas sobre saúde e bem-estar, e o foco do nosso programa é esse daí. E a gente já de antemão agradece a todos os teleinternautas pelo carinho, pelas perguntas que vocês vêm nos enviando. E vamos começar o nosso tema hoje. Hoje a gente vai falar com a Deide, né? Desculpa pela falha, presidenta da FENAT, e ela vai falar um pouquinho mais sobre a questão da divulgação, né, das terapias alternativas no Brasil, ainda que está engatinhando, está começando, e ela vai falar um pouquinho mais sobre o tema. Boa tarde, Aldeide. Boa tarde. Obrigado pela sua presença no nosso programa. Nós que agradecemos a oportunidade. Então tá bom. Aldeide, fala um pouquinho de você, como que começou essa jornada da FENAT, o seu interesse pelas terapias alternativas, se é que a gente pode chamar assim, né? Eu, na realidade, eu tenho um bacharelado em jornalismo e em matemática. Nossa, imagina, nada a ver, nada né? a ver com o tema. Só que no ano 2000, Sim. eu já atuando bastante no jornalismo, me veio aquela coisa, né, vinha à tona aquele desejo, aquela vontade pelas terapias. Sim. Né? Então, eu comecei a trazer terapeutas daqui, do Sudeste, enfim. Como jornalista, eu tinha facilidade de divulgar qualquer coisa, e aí eu ia divulgando os cursos e lotava os auditórios. A gente começou a levar cursos de 2000 até 2004. Sim. E em 2003 nós criamos o primeiro encontro de terapeutas no estado de Sergipe, e também nesse encontro fundamos a primeira associação de terapeutas no estado. Só que esse estatuto e todo esse movimento interessou os outros estados, inclusive aqui o estado de São Paulo, o Distrito Federal, e aí 6 estados pediram o estatuto dessa associação. Tudo começou aí, né? Nossa! Então, nós enviamos o estatuto e, Sim, paralelamente, os 6 estados fundaram associações, e foi daí que nasceu a Federação Nacional dos Terapeutas Florais na época. Nossa, legal, olha só. Pois é. E ainda pelo fato do nosso país ser bem amplo, bem receptivo, né? Ainda está engateando, está começando ainda, né? Realmente estamos ainda no comecinho dessa estrada. Então, esses primeiros 9 anos, nós já estamos com 9 anos. Sim. Foi para desmatamento mesmo. Dentro desse período, nós mudamos o estatuto da Federação Nacional dos Terapeutas Florais para a Federação Nacional dos Terapeutas, porque quando eu assumi em Brasília, no dia 5 de dezembro, aliás, de 2005, assumindo no lugar do presidente, que eu era vice, porque ele passou 1 ano e meio, renunciou e foi para os Estados Unidos. Aí foi quando eu comecei realmente, a federação já tinha 1 ano e meio. Quando eu chego em Brasília, passei 1 mês, né, esperando documentação dos estados, né, para realmente levar para cartório, enfim. Eu fui também caminhando dentro do estado de Brasília, Câmara, Senado, buscando contatos, né, com parlamentares, com centrais sindicais e por aí vai, né? Sim. Eu percebi que para trabalhar por uma federação de uma especialidade, que seria a terapia floral, não seria o caso, que eu ia ter um grande trabalho. Eu imaginei naquele momento que a gente deveria mudar o estatuto. Aí mudamos para a Federação Nacional dos Terapeutas. Sim. Em fevereiro de 2006, já, com 1 mês aliás, 2 meses, né, de atuação. E aí eu comecei a andar pelo Brasil para fundar sindicatos, porque eu descobri pelo Ministério do Trabalho que uma federação ela era composta à base de sindicatos, não de associações. Nós começamos errado, né? Mas aí foi maravilhoso, eu passei a viajar pelos estados, fundando sindicatos, chegamos a 13 sindicatos. 13 sindicatos? 13. Atualmente nós temos 5 já com cartas sindicais, né? Tudo à base dessa luta, porque como a sede da federação é em Brasília, a gente estava lá toda hora no ministério, lá cavando, né? Pedindo que aquele processo que estava parado, que desse encaminhamento, enfim, todo um cuidado com esses sindicatos. Só que depois veio todo um processo em cima do Ministério do Trabalho, né? Aquelas denúncias, aquela confusão toda que aconteceu, Sim, mudanças no Ministério, e aí deu uma parada, né? Nós demos uma parada. Entendi.
mas a federação deu entrada na documentação com 8 sindicatos, só que o que nos foi informado é que a federação teria que esperar a 5ª carta para então dar entrada oficialmente. Mas ela está lá dentro desde 2008, né, arquivada, óbvio, né, porque arquivar para esperar chegar a 5ª carta. Entendi. E agora já temos a 5ª, mas aí já é o recomeço praticamente, que já vai para a nova diretoria. Mas esse, então, em artigos, leis, por exemplo, a gente não tem nada assim que diga, assim, por exemplo, que a acupuntura, por exemplo, é um livre exercício da profissão, então, perante a lei. Põe a acupuntura como exemplo, né? Isso, perfeito. Que é, inclusive, um tema bastante interessante, porque ele está aí fervilhando já de alguns anos dentro da Câmara. Leis. A gente conseguiu aprovar vários projetos de leis municipais e estaduais. Sim. Aprovar mesmo, né? Em Sergipe, Paraíba, foi maravilhoso. E agora mesmo, recentemente, o Rio de Janeiro, um vereador aprovou a legalização do terapeuta floral dentro do município. Nossa, que legal. Então, isso continua. E esse foi um trabalho que a base foi a FENAT, o trabalho da FENAT. Que maravilhoso. Né? Em Brasília, isso a nível de município e estado. Em Brasília, o que a gente descobriu lá em 2007 é que tinha vários projetos de leis individualmente tramitando no Congresso. Para massoterapeuta, para acupuntura. Então, cada um queria aprovar a sua individualidade. E o único projeto que era diferente era o da FENAT, porque a gente quer aprovar a regulamentação da categoria de terapeutas, onde a gente vai incluir todas as terapias. Nossa, que legal. É igual você defender só a acupuntura, criar um projeto de lei para acupuntura, isso nunca vai acontecer. É igual você tirar a pediatria da medicina para regulamentar sozinha. Não tem como, né? Não tem. Então as pessoas têm que entender, os acupunturistas têm que entender, porque é mais o grupo ligado à fisioterapia que está nessa batalha, né? E a gente vai defendendo, vai tentando conscientizar, vai convidando, mas assim, ainda não conseguiram entrar nessa mesma visão. E foi por isso que Cristóvão Buarque, o senador Cristóvão Buarque, né, através da sua assessoria, nos convidou em 2006, lá no gabinete deles, para uma reunião com a equipe técnica do Senado, para saber o que era que a gente queria, porque era a única proposta diferente que tinha chegado em Brasília. Entendi. Desde 2006, né? Sim. Então, a gente sempre defendendo que deveria regulamentar a categoria de terapeuta com todas as terapias dentro. E isso era o mais viável. Se o terapeuta no Brasil, né, esses outros grupos que estão puxando a brasa para a sua sardinha, se entendessem e olhassem nesse mesmo foco, nós já teríamos a lei. Eu espero que consigam entender, espero que participem nesse congresso que vai ser agora no Rio de Janeiro, de 10 a 12 de outubro, para que a gente fale a mesma língua e aí sim a gente tenha essa lei aprovada, mas que beneficie toda a categoria no Brasil. Não adianta ir cada um individualmente, porque só vai atrasar o nosso processo. E aí vão ficar aí mais de 600 mil terapeutas sem uma lei. Sim. Entende? Então, essa é a preocupação da federação, em que a gente some realmente, porque no momento que a categoria de medicina, por exemplo, é medicina, mas está lá o sindicato dos médicos em cada estado, está lá as associações, né, de cardiologistas, disso, daquilo, é a mesma coisa, é só comparar isso aí. E aí sim, a gente vai estar forte aí nesse país e o objetivo maior da FENAT é chegar ao Conselho Federal. Precisamos desse apoio, desse entendimento. Divulgação, né, que muitos terapeutas mesmo, você fala, tem até uma pergunta aqui, acho que encaixaria, da Bruna de Santo André. Tem algum órgão de classe que me ampare e me defenda juridicamente? Com certeza, a Federação Nacional dos Terapeutas, com sede em Brasília. Eu agradeço a pergunta. E os sindicatos estaduais, mas o que está acontecendo? Em São Paulo, tem um sindicato dito nacional. Mas a federação, há 2 anos, por conta dos estados que não têm sindicato ainda, nós criamos uma resolução que o terapeuta pode se filiar direto à federação. Então, a gente está com bastante terapeuta paulista filiando a FENAT. Inclusive, tem até a pergunta aqui, já está encaixando tudo aqui, que é a Beatriz de Santo Amaro. Quem pode se afiliar à FENAT, né? Como se afiliar à FENAT? Pronto. Qualquer terapeuta, desde que ele tenha 180 horas no mínimo de formação
em alguma especialidade. Ou pode juntar especialidades e a gente, completando 180 horas, pode filiar-se. Então, o procedimento é você encaminha um e-mail para a federação, tem lá no site da FENAT 2 ou 3 e-mails, e encaminha a solicitação e a federação encaminha a proposta de filiação e as orientações para a filiação. A partir daí, você estando com todo o documento certinho, a gente encaminha a carteira do terapeuta e a certidão do terapeuta. Aí que maravilha. Que até... E aí você está amparado. Que tá com amparo, né? Que até Exatamente. A pergunta da Ana que como faço para me filiar da FENAT, né? Acabei de responder e vou aproveitar o gancho, tá? Completar o gancho, né? Nós tivemos um terapeuta aqui de Ibaté, no estado de São Paulo, Sim. que a vigilância sanitária fechou o consultório dele por exercício ilegal, alguma coisa assim. Então, esse menino, ele era afiliado a um sindicato daqui do estado, que aqui tem alguns, né? Tem, sim, aqui em São Paulo existem alguns, né? Ele era afiliado a esse sindicato, ele entrou em contato com o sindicato e eles disseram, não, você tem que pagar um valor tal, que era alto, para que defenda. Poxa, porque o sindicato ele tem a obrigação de defender. É nesses momentos, né? Exatamente. Aí ele entrou em contato com a federação, eu pedi que ele encaminhasse o texto usado pela vigilância, e eu passei 3 noites estudando o caso dele, e ali em cima das denúncias eu fui colocando o lado inverso. Aí eu pedi a ele que ele entrasse em contato com... eu só fiz um texto, né? Fizemos um texto, o pessoal da jurídica, né, fez um texto e pediu que ele encaminhasse ao Ministério Público. Ele foi, ele chamou um advogado, ele disse assim, eu chamei o advogado porque fiquei inseguro, mas foi bom. E aí, quando o Ministério Público leu a nossa defesa, impetrou o mandato de segurança na hora e ele reabriu o consultório. Essa história está no site da federação. Então, é só um resuminho para vocês verem onde a gente pode amparar um profissional. Muitas denúncias aí no Brasil e a gente chegou lá, né? Inclusive, vou passar até tá terminando nosso primeiro bloco, mas antes de encerrar, vou passar o site que seria o www.fenat.org.br, como está aqui na telinha aqui. Vão olhando, vão vendo o site, é bem legal, a gente abriu o site aqui para ir olhando, tem bastante informações. E a partir daí, quem quiser, tiver dúvidas, mande pergunta aqui pelo chat do nosso programa, que a gente está à inteira disposição, tá ok? Daqui um pouquinho a gente está de volta. Até mais!